Veja que a tensão nesse ponto é como se eu estivesse medindo em cima de R2. Isso aqui é outro, fazer que nem outro pulo do gato, né? Quando você tiver uma malha, por exemplo, que tem muitos resistores, 4, 5 ou mais, você vai ver que isso vai te salvar muito, né? Porque se você olhar para a malha e medir em cima dele, você vai ver se a coisa meio que é coerente ou não o que está acontecendo. Se o que o multímetro está aferindo vale a pena o que tá mostrando. Então você pega um resistor e outro ligeiramente maior, você vai ver que a tensão sobre ele vai ser ligeiramente maior se comparado com o anterior. Então meio que fica de a gente saber se a coisa está certa ou não, mesmo sem fazer nenhuma continha. Tá? E aí, novamente, eu quero saber agora a tensão nesse ponto e agora nesse ponto. E temos agora um tal de R3, tá bom? Bom, os números então que a gente pegou são números extremamente aleatórios, não tem nada de proporcionalidade para você falar que 13 é o dobro de 2, porque não é, assim como 21 é, sei lá, 10 vezes mais do que o 2, porque não é. Eu só sei o seguinte, que a resistência equivalente desse cara deu 36, que é a soma de 2K com 13K e 21K. Deu 36K, seria a resistência equivalente se a gente estivesse fazendo um cálculo aqui. Exatamente o número que eu vou usar para posicionar aqui no lugar da resistência equivalente. A R1 é exatamente o valor de 2K. Então eu tenho aqui, a queda de voltagem sobre a R1 vai ser a tensão da bateria, 12 volts, vezes o valor de R1, que é isso que eu quero descobrir, a queda de tensão sobre ele, dividido pela resistência equivalente, que nesse caso é 36K. Lembrando que aqui está multiplicando. Eu podia multiplicar lá em cima, deu 24. Dividido por 36, e se eu dividir esse número, podia ir simplificando, eu divido por 2, divido por 3 e tal, mas se eu fizer essa divisão, vai dar um número parecido com 0,66. Vamos fazer o próximo aqui, ó. O QV sobre R2, aqui é R1, hein? Era a tensão da bateria, vezes o valor de R2, nesse caso é 13, dividido pela resistência equivalente, que não vai mudar, sempre 36. Tá? Multipliquei lá em cima, deu 156 lá, vou pôr aqui embaixo, ó, dividido por 36. Como são números nitidamente pares, né, daria para mim estar simplificando, mas se eu fizer essa divisão, 4.3 ou 4.33. Lembrando que isso aqui é uma dízima, ele vai embora aqui, sempre 333 e assim por diante. E ao somar 0,66 com 433, de certo que não vai dar 12, mas a gente não fez a queda de tensão ainda sobre esse outro. Eu poderia somar os dois, né, e ver a diferença para 12 e posicionar aqui. Mas a gente quer exatamente que a equação das malhas prove que ela funcione, né? Então tem que ser a diferença, né? De certo não vai dar bem exato, talvez dê uma diferença lá na casa do milésimo, mas a gente não está muito preocupado com isso não. A queda de tensão sobre agora R3 é a tensão que está alimentando todos os resistores, inclusive o R3, 12 volts, vezes o valor do próprio R3, 21, dividido pela resistência equivalente, que a gente já viu que nunca mudou, 36. Vai dar um número feião, né? A multiplicação lá de cima, olhando aqui deu 252, dividido pelo 36. 7 volts, que a gente está querendo descobrir a tensão sobre os resistores, 7 volts. Então foi o que deu aqui. Se somar isso aqui, você vai ver que vai dar alguma coisa parecida com 11.99. E que eu posso tranquilamente arredondar para 12, que é o que a gente quer. E veja, eu só peguei 2 casas depois da vírgula, mas se eu tivesse pegado 3, se tivesse pegado 20 casas depois da vírgula, torna esse número realmente muito próximo de 12, o que me provoca, né, dizer que realmente é 12 o resultado. Ah, tá. E aí, novamente, é que eu não fui feliz, peguei os números aqui muito aleatórios. Mas a ideia era essa mesmo, pegar números aleatórios para provar para vocês que é muito simples aplicar então a equação das malhas, porque veja, no assunto anterior, onde nós jogávamos os valores de x para o menor, via proporcionalmente quanto esse maior imediatamente era maior em relação ao menor. E idem para esse, nossa, ia dar números muito estranhos, porque dão mesmo, frações estranhas, proporções estranhas, e que, óbvio que a matemática ia dar o resultado, mas ia ser mais complicado a gente chegar no resultado. E desse jeito é legal, porque a própria equação chega num número meio estranho, quebradinho e tal, não tem problema, mas se você somar esses números quebrados, esses números decimais, mesmo que seja com inteiro, você chega no resultado. E o que a gente quer? Ué, a gente quer isso aqui, ó. A gente quer achar o valor da tensão desses pontos, né, desses retângulozinhos. Se eu tinha 12 volts lá,
e alguém segurou 0,66, eu tenho alguma coisa parecida aqui com a diferença, né? 11,44. Por que isso? Porque sobre o resistor R1 ficou o 0,66. E veja que aqui vai ter alguma coisa não subtraindo do 12, e sim subtraindo do 11,44, que é exatamente o que tem para que esse resistor chamado R2 de 13K fique, né? Então ele vai ficar com 4,33 desse 11,44. Então se fizer uma continha bem rapidinho aqui, a gente vê que parte daqui pode fazer na calculadora, que é extremamente rápido, né? Dá pra gente fazer aqui. Subtraindo aqui vai a diferença da 1, né? Você emprestou 1 para cá e ficou 8 a diferença. E 8,11 é exatamente o que deveria ter aqui. Tá? E aí, veja, não é somando essas tensões que tem aqui que vai dar a tensão da bateria, não. Tá? É somando, segundo na lei de Kirchhoff, segunda lei, ela vai dizer que é somando exatamente essas quedas de tensões que eu vou ter a tensão da bateria. E isso é exatamente o que os não matemáticos, mas os físicos ou o projetista, né, o engenheiro projetista quer. Por isso que ele coloca resistores que muitas vezes nem é resistores tão, vamos dizer assim, comerciais. Você vai comprar um resistor de 21K. Não tem. E é por isso que se faz necessário saber, por exemplo, associar os resistores em série em paralelo, porque de repente eu quero um resistor de 21K, eu não tenho ele comercialmente, eu não vou comprar um resistor de 21K, mas eu posso associá-los de modo que eu tenha um resistor de 21K. Então isso é bem interessante. Eu penso que é uma aula realmente assim muito confusa, porque ela é mais um trabalho matemático do que físico ou de eletrônica, mas é isso que acontece. Mas o bacana é que tudo isso ele é simplificado quando você é apresentado para o multímetro. Quando o multímetro chega aqui, aí você vai ver que interessante. Aí acho que agora vale a pena eu colocar isso aqui para vocês. A tensão que vai ter nesse ponto é exatamente a diferença que ficou sobre R1. Então, ou seja, se sobre R1 tem 0,66 volts, se eu subtrair desse 12 vai dar uma diferença de 11,34 aqui. A tensão que deveria ter nesse ponto. De modo que a tensão que vai ter nesse retângulo veja que a gente não vai mais subtrair dos 12, né? A tensão que esse resistor R2 vai ter sobre ele é graças aos 11,34 que realmente ficou aqui. Então por isso que na prática é muito interessante, porque se alterar muito esse valor, de modo que aqui tem um valor, sei lá, menor que 4,3 volts, que é o que deu, né? Você acaba que não tendo nada, nenhuma das tensões aqui. Caso esse resistor dê muita queda de tensão, né? Ele teria que dar pouca, né? Já visto que ele é o resistor que tem menor valor. Então se eu subtrair aqui, deu 7,01, o que não bate, né? Na verdade não bate, do ponto de vista matemático não bate, 7 volts que é a diferença aqui. A soma de 0,66 com 4,33 não deu 5 mesmo, deu algo muito próximo de 5, mas não deu 5. Somado com algo maior do que 7, que pra gente era alguma coisa parecida com 7 a diferença, aí sim, eu tenho os 12 inteiros, que era exatamente o que eu precisava para provar que realmente, de forma proporcional, cada resistor vai pegar o que ele precisa para que você tenha, fundamentalmente, os 12 volts da bateria. É assim que deveria ser. E a sacada toda foi, como já foi dito, é que se um desses caras altera, que é exatamente os problemas que a gente pega por aí, e aí vale a pena dizer do resistor, porque os outros componentes que a gente vai passar aqui nesse curso, que a gente chama de semicondutor, talvez até capacitores, que se comporta bem diferente se comparado com o resistor, eles podem sim se comportar como resistor, dando queda de tensão, e se ele se equivocar, né, quer dizer, der mais queda de tensão do que deveria, você tem uma anomalia, né? Você tem uma tensão maior ou menor naquele ponto onde deveria ter, sei lá, 11,34, e aí você tem uma deficiência no circuito. Né? Então, o trabalho da pessoa que vai fazer um reparo, vai fazer o conserto, é fundamentalmente isso. Descobrir qual componente se alterou, qual componente que a pessoa fala queimou, né? Você precisa substituir diante de vários, né? Para você ter o equipamento funcionando direitinho. Veja que a nossa área, se a gente comparar, sei lá, com a medicina, não é muito diferente, né? Quando o médico faz um diagnóstico, faz alguns exames e descobre o que exatamente a pessoa tem, vamos dizer que uma cirurgia, um transplante, a troca de alguma coisa que estava tendo problema é muito semelhante com o que a gente faz aqui. Né? E a gente substitui, né, vamos dizer, o órgão defeituoso, o componente defeituoso, e o equipamento volta a funcionar de forma íntegra, do jeito que ele era lá de fábrica, tá bom? Eu acho que aqui a gente fecha, falamos o bastante. Desculpa aqui, é muito cálculo, muita conta, mas era só para mostrar que
realmente o modelo matemático funciona, ele simplifica bastante as contas, se fizer elas certas, é claro também, tem isso, né? Então é importante você apelar aí para uma calculadora, porque aqui não está em jogo se você sabe ou não continha, né? Faz a continha certa e se não bater, é porque realmente a matemática está sempre mostrando o correto, né? Foi o sinal que a gente aqui errou aqui alguma coisa, tá bom? E aí fecha essa parte e vamos ver como é que a gente continua, se desse ponto ou já mostrando aqui agora os códigos de resistores, porque se tem o valor dele, como a gente colocou 2K, 13K e 21, e se esse valor, professor, tiver um número marcado nele? E se tiver a cor marcada nele, como é que eu descubro então qual que é o valor dele? Eu acho que esse então talvez seja um bom começo para uma próxima aula. Eu confesso a vocês que é um assunto bem sofisticado, por conta da gente matematizar bastante aqui, sobretudo quando você tem valores que não são, vamos combinar assim, proporcionais. Mas veja que a complexidade está mais na continha em si, que você pode estar apelando aí para a calculadora, para não errar alguns cálculos, como eu errei aqui alguns, e está tudo bem, está tudo certo, mas do jeito que a malha funciona, ela vai funcionar para resistores mais simples e para resistores mais sofisticados que não tem tanta proporcionalidade. E se você gostou do conteúdo, é esse tipo de conteúdo que você quer ver aqui no canal, então já deixa o seu like, deixe seu comentário, porque ele pode ser o tema do nosso próximo vídeo aqui. E para você que ficou até o final do vídeo, forte abraço, grato, até a próxima aula.